Questão seguinte: considerando as regras constitucionais e a lei orgânica do Tribunal de Contas da União, julgue os itens que se seguem. 7. Compete ao TCU realizar inspeções e auditorias requeridas pela Câmara de Deputados, pelo Senado Federal ou por determinadas comissões do Legislativo Federal. Todavia, não há imposição expressa para que apresente pronunciamento conclusivo de matéria cuja apreciação lhe foi solicitada por um desses órgãos. Essa aqui é uma pergunta bem capciosa, vamos dizer assim. No artigo 72, um dos parágrafos lá, ele fala o seguinte, né, que no caso de comprovada de uma ilegalidade de despesa, uma despesa não autorizada, o Poder Legislativo vai encaminhar tal informação ao Tribunal de Contas para que ele se pronuncie de maneira conclusiva sobre aquela despesa. Ou seja, é um caso, se não me engano, 72, parágrafo 3º. Vai falar, no caso de ilegalidade de despesa, o Poder Legislativo vai encaminhar tal informação ao Tribunal de Contas, que terá um prazo de 30 dias para emitir parecer conclusivo a respeito dessa matéria. Então, a primeira parte é o seguinte: compete ao TCU realizar inspeções, auditorias requeridas pela Câmara dos Deputados. Está lá, é uma competência, ele pode fazer auditorias e inspeções por iniciativa própria, Câmara dos Deputados, Senado Federal ou por comissões técnicas ou de inquérito. Correto, está lá. Aí ele fala, todavia não há imposição expressa para que apresente pronunciamento conclusivo de matéria cuja apreciação lhe foi solicitada por um desses órgãos. Está lá no artigo 52 que a Comissão de Orçamento, caso detecte alguma despesa não autorizada, vai encaminhar tal informação ao Tribunal de Contas para que esse apresente parecer conclusivo a respeito dessa matéria. Então, essa parte final aqui está errada. 8. De acordo com a Constituição Federal de 88, a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do município será exercida pelo Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno dos poderes executivo e legislativo municipais, na forma da lei. Assim, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. É uma frase muito longa, então vamos tentar dividir ela em partes. De acordo com a Constituição Federal de 88, a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do município será exercida pelo Legislativo Municipal. Correto, né? Pelo princípio da simetria, se é o Congresso Nacional que detém o controle externo federal, tem essa competência de controle externo federal, vai ser o Legislativo Municipal que vai ter a mesma competência no âmbito municipal. E pelo sistema de controle interno dos poderes executivo e legislativo municipais, na forma da lei. Então, mais uma vez, correto. Está lá na Constituição também que fala que cabe ao controle interno apoiar o controle externo, né? E no caso do município, ele não tem poder judiciário, então seria só o controle interno do poder executivo e legislativo. Só lembrando que no caso do município, no caso de uma união, por exemplo, cada poder tem o seu controle. O poder legislativo tem controle interno, o poder judiciário tem controle interno e o poder executivo tem esse controle interno. No caso municipal, o que acontece? O controle interno do poder executivo é o mesmo do legislativo, por determinação constitucional. Então, no âmbito federal, cada poder tem seu controle. No âmbito estadual, cada poder tem seu controle interno. E no caso do municipal, do poder público municipal, o controle interno do poder executivo vai ser o mesmo do poder legislativo, ou seja, não existe um controle interno legislativo municipal. Então, por esse motivo aí, essa parte final aqui, que fala pelo sistema de controle interno dos poderes executivo e legislativo, essa parte está errada. Por quê? Porque o controle interno do poder executivo, segundo a Constituição, é o mesmo que vai exercer o controle interno do legislativo.
Tá? Então essa parte final aqui está errada. E ele fala assim, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão dos 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Essa parte aqui, essa parte final está correta. Segundo a Constituição, o parecer do Tribunal de Contas da União sobre as contas do Presidente da República não é vinculativo. Basta que o Congresso julgue de modo diferente que ele deixe de prevalecer. O mesmo ocorre em relação às contas do governador, em relação ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Agora, no caso municipal, o parecer do Tribunal de Contas estadual é relativamente vinculante e ele só deixa de prevalecer por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então essa parte final aqui está correta. Então a única coisa que está errada nessa questão 8 aqui é dizer que existem dois sistemas de controle externo no âmbito municipal, o do Poder Executivo e do Poder Legislativo. 9. Nos termos da Constituição Federal de 88, o TCU pode apreciar contas de governo de autarquia territorial e emitir parecer prévio. O que seria uma autarquia territorial? É, na verdade, um próprio território. Antigamente existiam territórios no Brasil, hoje não existe mais. Era território de Rondônia, Amapá, se não me engano. Tem mais um ou outro aí que era território. O que é território? Não é um estado. E outros territórios, eles pertencem à União. Não é um estado. Não existe existe um governo territorial, mas esse governo territorial vamos dizer assim, não é um estado, ele faz parte da União. Neste caso, da autarquia territorial, caberia ao tribunal apreciar as contas desse governo para emitir parecer prévio. Tá? Então, correto. 10. De acordo com as normas infraconstitucionais, o TCU tem competência para julgar as contas dos gestores da administração federal direta e indireta. Normas infraconstitucionais seria a lei orgânica do tribunal. Mas em relação às contas do governo da República, o Tribunal de Contas deve apenas apreciá-las e emitir parecer prévio, pois cabe ao Congresso Nacional julgá-las com base nos pareceres emitidos pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, de que trata o artigo 166 da Constituição Federal. Então, ele está falando o seguinte: de acordo com as normas infraconstitucionais, o TCU tem competência para julgar as contas dos gestores da administração federal direta e indireta. Está correto, não só por razão de ser norma infraconstitucional, que é a lei orgânica, mas tem também a norma constitucional, que é o artigo 31, inciso 2. Aí ele fala, mas em relação às contas do governo da República, o tribunal deve apenas apreciá-las e emitir parecer prévio. Esse é o artigo 71, inciso 1, correto. Pois cabe ao Congresso Nacional julgá-las com base nos pareceres emitidos pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Correto também. Você tem o quê? Um parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas e você depois vai ter o quê? Um parecer da Comissão de Orçamento, que não é um parecer prévio, é um parecer só. Com base nesse parecer que as contas vão ser de fato julgadas, não pelo Tribunal de Contas. 11. Comprovada a fraude à licitação, o TCU deve declarar inutilidade do licitante fraudador, que ficará em impossibilidade de participar da licitação por até 5 anos. Essa sanção, cuja imposição cabe ao plenário do tribunal, abrange apenas licitações da administração pública federal. Então são duas coisas. Comprovada a fraude à licitação, o TCU deve declarar a inutilidade do licitante fraudador. Correto, né? É uma das sanções que o tribunal pode impor. Que ficará impossibilitado de participar da licitação por até 5 anos, que realmente é o prazo máximo que está lá na lei orgânica do tribunal para a aplicação dessa penalidade. Essa sanção, cuja imposição cabe ao plenário, ou seja, ela não pode ser imposta por um relator, por exemplo,
abrange apenas licitações da administração pública federal. Sim, ele fica impossibilitado de participar de outras licitações na administração pública federal e não necessariamente de outras licitações no âmbito municipal e estadual. Então está correto. Questão é a seguinte, questão 12. Considere a seguinte situação hipotética. Em 2004, foram repassados R$500 mil em recursos federais a determinado município, mediante convênio destinado à reforma de escolas públicas. Na prestação de contas do ajuste, o órgão concedente verificou que houve desvio de valores públicos, mas não instaurou a tomada de conta especial. Pouco tempo depois, em processo de auditoria realizada pela unidade técnica competente, o TCU determinou que o órgão concedente adotasse medidas necessárias à reparação do honorário, sem prejuízo de instauração da TCE. Nessa situação, a decisão do TCU foi acertada, pois nos termos da lei orgânica do TCU, o TCU não tem competência para instaurar a TCE, mas apenas para determinar a instauração desse procedimento, que deve ser direcionado à apuração dos fatos, à identificação dos responsáveis e à quantificação do dano. Né? Essa questão está bem fácil, né? Embora seja longa, essa parte que ele fala, o TCU não tem competência para instaurar a TCE, mas apenas para determinar a instauração, já está errado. Né? O TCU pode tanto determinar a instauração da TCE, como pode ele mesmo instaurar um processo no âmbito do tribunal de TCE. Se ele determinar a instauração de TCE a outro órgão, uma vez que o órgão conclua a TCE, ela vai ser remetida ao tribunal para julgamento. Se o tribunal já instaurou a TCE, ele mesmo já faz o julgamento de cara. Considere a seguinte situação hipotética. Assegurada a ampla defesa, o TCU julgou irregulares as contas de Bento, imputou-lhe débito no valor de 100 mil e aplicou-lhe multa proporcional ao débito no valor de 10 mil. Pouco tempo depois, Bento, único responsável, faleceu. Nessa situação, os valores correspondentes à multa não deverão mais ser cobrados, embora a quantia relativa ao débito ainda possa ser cobrada, de modo a se promover o ressarcimento integral do dano. Então, eu já comentei essa questão aqui algumas vezes em aulas anteriores, questões parecidas. Né? O débito, ele é o quê? Uma questão patrimonial. O cara causou prejuízo, enriqueceu ilegalmente, em razão daquele prejuízo que causou o erário. Então, caso ele venha a falecer, os herdeiros, eles têm a obrigação de reparar, porque os herdeiros também foram beneficiados. Agora, no caso da multa de 10 mil, a multa é o quê? É uma penalidade. Se é uma penalidade, ela não pode o quê? Nos termos da Constituição Federal, ser repassada da pessoa do apenado para outra pessoa. Né? Então, a multa de 10 mil não pode ser cobrada dos herdeiros. Né? O valor do débito pode, mas a multa não pode. Então, a afirmativa que ele fala aqui, ó, nessa situação, os valores correspondentes à multa não deverão mais ser cobrados. Correto. Embora a quantia relativa ao débito ainda pode ser cobrada, de modo a se promover o ressarcimento integral do dano. Pode. Agora, uma coisa interessante que cabe ressaltar, por exemplo, se ele tem um débito de 100 mil, mas ele faleceu e deixou bens que vão ser transferidos aos herdeiros no valor de 50 mil, os herdeiros só precisam pagar esse valor, 50 mil. Por quê? Que não vai ser exigido dos herdeiros o ressarcimento integral do débito, apenas o valor transferido, ou seja, os herdeiros são responsáveis no limite do quinhão, ou seja, no limite da herança recebida, e não além disso. Né? Agora, se os herdeiros receberam uma herança de 200 mil e o prejuízo é de 100 mil, aí sim vai ser reduzido de 100 mil e vai sobrar para os herdeiros outros 100 mil.